Enfim, entramos na semana da conscientização sobre o autismo. Na verdade, vai ser domingo, então seria na outra semana, né? Porque domingo é o primeiro dia da semana. Mas nós iremos começar já hoje, porque eu tenho uma programação que eu preparei com muito carinho para vocês, ok? Então nós vamos começar falando sobre os operantes verbais. Já ouviu falar? Então você sabe o que é um comportamento verbal? Nós vamos primeiro diferenciar o que é uma criança verbal e uma criança oral. O que é uma criança não verbal e o que é uma criança não oral. Verbo, gente, verbo é ação. Então, tudo que você conseguir se comunicar, quer seja com palavras ou com gestos, ou apontando, ou indo lá, pegando o objeto e trazendo para a pessoa, está sendo um comportamento verbal. Quando o comportamento não é verbal, vamos supor que eu esteja com sede agora, eu levante, vá até a geladeira, pegue água e tome. Isso não foi um comportamento verbal. Foi um comportamento de necessidade. Fui lá, suprimi a necessidade sem precisar comunicar. Quando Skinner falou em comportamento verbal, ele estava falando de linguagem. Ele estava querendo colocar para nós verbal, linguagem comunicativa. A linguagem não é somente através da fala, como eu já falei. Então, temos, por exemplo, a comunicação alternativa aumentativa, que são as figurinhas a fala da criança, ok? Ao contrário, sendo bem aplicada, vai ampliar a fala da criança. Então, vamos falar do operante verbal que se chama mando. O que é mando? Mando é quando a pessoa consegue pedir aquilo que ela quer, quando ela consegue oferecer alguma coisa, quando ela dá uma ordem, faz um pedido, isso é mando. O bebezinho, ó, para vocês verem como os operantes verbais não são só oral. Quando o bebezinho começa a ficar incomodado lá no berço porque ele está com calor e ele começa a se mexer para lá e para cá porque ele está com muito calor, ele está fazendo um mando, ele está mostrando para a mãe que ele não está confortável. Aí ele pode também chorar, já é um mando de comunicação mais avançada, ele vai chorar. Ele está com a fralda molhada, então ele começa a chorar lá no berço porque ele precisa que a mãe troque ele. Isso é um operante verbal que se chama mando. Então, quando a pessoa consegue expressar as suas necessidades e quando ela consegue, de alguma forma, pedir algo, exigir algo ou colocar uma ordem para alguma pessoa, isso é um operante verbal chamado mando, muito importante, e que a gente começa já a usá-lo lá quando a gente nasce e dá aquela choradinha dizendo para a mãe da gente que tá frio, né? Então tava quentinho lá no útero e de repente sai, chora, por quê? Porque assusta com a temperatura, com o som, que tá tudo diferente do que era lá no útero. Então já dá uma choradinha e essa choradinha é um mando dizendo: mamãe, por favor, faça alguma coisa porque eu não tô gostando desse ambiente novo. Entendeu? Então isso é um mando. Aí tem o tato. Tato é o seguinte, não tem muito a ver com tatear, mas até tem, tá? O que é tato? Tato é quando a pessoa consegue descrever algo, quando ela consegue perceber e mostrar para a outra pessoa o que é que ela está vendo, o que ela está sentindo, o que ela precisa, tá? Então, quando
a criança, ela entra em um ambiente e ela olha nos lugares, olha no quadro, olha o que tem ali em volta, olha que tem uns super-heróis, e ela consegue se expressar e pedir, ela fez o mando, mas ela tateou para saber que é aquilo que ela quer, entendeu? Então, tato é isso, tato é você reconhecer, entender e descrever aquilo que você precisa ou aquilo que você está vendo. Isso é o tato. E aí tem o intraverbal. O intraverbal, não, primeiro o ecoico. Ecoico é o quê? Ecoico é quando você repete a fala do outro com função, tá? Então não é ecolalia. Ecolalia é sem função. Até existe ecolalia com função, mas não é o caso, não entra em operantes verbais, tá? Então o ecoico é quando repete. Por exemplo, você fala, você quer água? E a criança fala, água. Então ela teve um comportamento ecoico. Ou ao contrário, para reforçar, a criança mostra para o copo de água e você fala para ela assim, água, você quer água? Dá o copo de água e fala água. E a criança, né, depois de algum treino, vai repetir água, até que ela aprenda a não precisar de um comportamento ecoico, mas sim ela fale água quando ela quer água. Quando essa comunicação avança e existe uma conversa de perguntas e respostas, por exemplo, você quer água? E o Joãozinho responde, sim, eu quero água. E a mãe pergunta, você quer água gelada ou água na temperatura ambiente? E a criança fala, gelada. Você quer na sua caneca ou no copo? No copo. Então, essa é uma comunicação intraverbal. Então, houve uma comunicação perfeita, funcional. Qual que é a importância para a linguagem, para a comunicação, os operantes verbais? Porque se você for ver uma criança neurotípica, você vê que esse desenvolvimento, ele é muito natural. Embora a fala seja um dos comportamentos mais complexos do ser humano, isso vai acontecendo com a criança neurotípica de uma forma natural mesmo, tá? Então, primeiro acontece a comunicação lá do chorinho quando tá molhado, quando tá com fome, quando tá com calor, quando tá com frio. Depois vai começar a chamar papai, papai, quando quer que o papai chegue perto. E depois vai começar a repetir o que fala. Então, a criança ela vai observar o adulto repetir as palavras. Fala mamãe, mamãe. E a criança vai dizer mamãe, né? Então, isso é uma forma natural. Para a criança que tem a dificuldade da linguagem, da verbalização, da comunicação, principalmente a criança autista, também a que tem dispraxia de fala, mas principalmente a criança autista, é bem complicado todo esse sistema acontecer, porque várias áreas do cérebro serão usadas para isso. E o final não, assim, o pré-final, né, da comunicação, da fala, acontece exatamente no córtex frontal, onde a gente tem maior dificuldade na criança autista para organizar as coisas ali nesse córtex, tá? Então, a fala, ela começa lá na glândula de memória, para lembrar o que é que eu quero, né? Fazer uma relação de algo que eu já vivi. Aí vai para uma área que chama área de Broca, depois volta para o córtex cerebral, aí volta para uma outra área, para aí então sair a voz, mandar articular, sair o ar para a voz acontecer. Então, gente, é bem complicado, não é uma coisa facinho de acontecer, tá? Então, os operantes verbais, eles têm que ser trabalhados na criança
autista, na criança neuroatípica, de uma forma mais aprofundada. Quem tem criança que não tem um comportamento verbal, é bem complicado, porque a criança não pede nada, a criança não conta nada, a criança não demonstra nada. Então, ser não verbal é muito complicado. E existem crianças que são orais, mas não são verbais. Como assim, Jô? Então, quando ela tem, por exemplo, uma ecolalia disfuncional, ela simplesmente fica repetindo alguma coisa que ela escutou na televisão, ou alguma coisa que ela escutou alguém falando e fica repetindo aquilo sem função. Então ela não é verbal. É muito complicado se a criança não tem uma comunicação de mostrar alguma coisa, de pegar uma figura para dizer aquilo que ela quer. Então o não verbal é muito complicado. E a gente precisa ir ensinando para a criança como ela vai passar por todos esses operantes verbais até chegar no operante verbal, que é a comunicação intraverbal. Eu falo, você responde, você fala, eu respondo. Então, esses são os operantes verbais. Então, mando, tato, ecoico e intraverbal. A gente quer chegar no intraverbal. Então, nos próximos vídeos eu vou esmiuçar um por um dos operantes verbais, para que você possa entender como funciona a linguagem do seu filho autista, do seu filho que tem problemas de expressão de fala, que não consegue se comunicar através da linguagem, ok? Espero ter ajudado. Meu nome é Josélia Toledo, eu sou psicóloga, meu contato é 41995933223. Qualquer dúvida, me chama que será um prazer te ajudar.